E agora a gente vai iniciar esse tema, que é um tema bastante relevante na terapia intensiva, e que vocês, obviamente, lidando com paciente grave, terão que diariamente, né, administrar aí a forma como essa sedação será feita e conduzida para os nossos pacientes. Para os que não me conhecem, eu sou Rodrigo Costa, sou médico intensivista, titulado pela MIB, sou rotina médico na unidade de intensiva aqui do Hospital São Lucas, Copacabana. E hoje eu tenho essa missão de trazer um tema para vocês complexo, mas de uma maneira que seja mais assim leve possível. Tá? A gente vai falar ao longo dessa tarde, né, desse horário, de alguns dos principais fármacos que nós utilizamos para sedar os nossos pacientes, né, os seus efeitos, mas principalmente a gente precisa falar sobre as metas que nós queremos alcançar com essa sedação. Então, vamos lá. Quando a gente fala de sedação, já vem a imagem na cabeça, né, de infusões contínuas, de um paciente monitorizado, grave, em ventilação mecânica. Mas fato é que a sedação é algo que se discute desde a Idade Média, né? Para pequenos procedimentos, o que fazer, se com inalações, com soluções. O homem, ao longo dos anos, ele foi, né, desenvolvendo maneiras, né, de conseguir alcançar a sedação. E o que é essa sedação? É quando você consegue afastar esse estado de consciência que o paciente tem de si mesmo e do ambiente ao redor. Isso é importante para que você consiga executar procedimentos, ventilar o paciente adequadamente, oferecer para ele um conforto diante de uma situação assim de gravidade maior. A partir disso, a gente consegue aí um manejo do paciente mais organizado, mais equilibrado. Bom, e aí entra outra pergunta, né? Quando a gente pensa em sedação, será que existe uma sedação perfeita? No passado, a gente pensava em sedação, a ideia era exatamente deixar o doente assim, né? Desmaiado, né? Dormindo, sem reagir, sem interagir, doente entubado, em terapia intensiva, grave, e que ficava lá sedado, sem esforçar a reação. Mas hoje, a gente entende que a gente precisa otimizar a sedação para alcançar alguns parâmetros que são importantes na avaliação do paciente. Mas eu vou mostrar para vocês inicialmente o que a gente chama de a regra dos 3 Cs, né? O que eu pretendo com a minha sedação para que ela seja a mais adequada possível? Que o paciente fique confortável, é isso? Que o paciente esteja cooperativo, né? Que ele possa interagir comigo na medida do possível, responder comandos verbais simples. Né? Quando eu falo de conforto, o paciente vai ficar também sem dor, tá, pessoal? E um paciente que vai estar assim, calmo, vai estar tranquilo, né? Vai ter condições de ter uma interação comigo de forma a permitir que a gente consiga tratar adequadamente aquele momento, aquele sintoma, aquela patologia que está causando a internação dele conosco no CTI. Então, isso aqui que eu estou apresentando para vocês não foi algo que partiu da minha cabeça, obviamente. Tem um artigo que eu gosto bastante, que o Vansan ele trouxe para nós, essa dinâmica de uma sedação que seja adequada, que ela não seja excessiva para o paciente, né? Que seja ali priorizada ali, o conforto do paciente, uma terapêutica que seja assim, customizada, né? Centrada naquele meu paciente, na necessidade que ele tem. E aí, nesse artigo, ele dá um detalhamento sobre isso mais adequadamente. Inclusive, falando dos 3 Cs que eu falei há pouco para vocês. O que é importante aqui é o seguinte, né? Ele traz essa figura que eu acho que foi bastante adequada, quando ele traz esse conceito do ECASH, que é o Early Comfort Using Analgesia, Minimal Sedatives and Maximal Human Care. Então, ali você quer fazer uma sedação adequada, com menos droga, né? Com menos sedação,
e permitir que o paciente fique os 3 Cs, como a gente falou, né? O confortável, cooperativo, calmo, né? Você conseguir que a família e o paciente estejam no centro disso, né? Participando disso. Você vai sedar o paciente com metas, né? Com alvos. Então, que o alvo de sedação que você vai passar a ter dentro da escala que você vai utilizar para acompanhar esse paciente e o controle da dor, né? De maneira bastante assim, rigorosa. Para que isso? Para que a gente minimize esses 5 sintomas que são assim muito deletérios para o paciente internado na terapia intensiva, né? Que é a dor, a ansiedade, a agitação, o delírio, que a gente vai falar mais à frente com mais detalhe, e a imobilidade, né? Outra coisa importante é que a gente trabalha com um contexto hoje de sedação em que você envolve uma terapia multimodal para esse paciente, onde você consegue reunir os benzodiazepínicos, os opioides, né, medicações que você consegue aí fazer uma junção dos mecanismos de ação, visando esse conforto do paciente de maneira adequada. Outro ponto que ele sempre lembra nesse trabalho é que é importante a gente evitar a sedação profunda não justificada, né? Existem situações que eu vou apresentar para vocês mais à frente, em que é importante que o paciente esteja profundamente sedado. Mas, na sua grande maioria, a gente precisa que o paciente esteja confortável. A ideia não é que ele fique profundamente sedado ou dormindo sem interação alguma, né? Quando a gente consegue trabalhar dessa forma, com uma sedação por metas, que eu viso ali o paciente ficar mais confortável, mais cooperativo, mais calmo, eu consigo, né, mobilizar o paciente melhor no leito, eu consigo promover um sono adequado ao meu paciente, né, eu consigo ter um conforto maior para ele. Eu consigo que ele participe disso, que a família participe disso, certo? Bom, por que que a gente não deve sedar um paciente profundamente? Acho que a gente tem que lembrar que todas as vezes que você deixa o paciente sedado demais, isso vai repercutir em algum problema para ele. Muito claro isso. Seja por efeito colateral da droga sedativa, seja por outros efeitos relacionados ao próprio cuidado do paciente, né? Então, quando eu sedo demais o paciente, eu diminuo esse contato humano, eu diminuo essa interação diária com o paciente. E aí é importante destacar que no ambiente de terapia intensiva isso é cada vez mais importante, né? A gente ter o contato com nossos pacientes, orientá-los e explicar o que está acontecendo, ajudar o paciente a entender esse momento que já é tão desgastante para ele e para a família, para que a gente consiga tornar isso mais tranquilo, menos desgastante e ter a participação efetiva dele. A gente tem risco de depressão respiratória, né? O que vai também levar, nos casos de sedação profunda mais prolongada, a uma disfunção diafragmática, que vai tornar o desmame ventilatório mais difícil. Eu posso ter, especialmente quando eu uso drogas cardiodepressoras como Propofol, uma depressão do miocárdio, isso repercutir com instabilidade hemodinâmica, que me faça precisar de mais aminovasoativos, né? Alterações da microcirculação, em que eu vou ter uma piora da perfusão, da chegada de sangue nas extremidades dos pacientes, tá? O risco aumentado, né, de complicações como pneumonia, pelo fato de ele não ter condições de mobilizar a secreção, tromboflebite pela imobilidade prolongada e também de úlceras por pressão por essa mobilidade. Delírio, né, que vai ser aí um dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, seja por uma sedação que a gente tira de maneira muito abrupta ou ceda demais o paciente e torna a chance de delírio maior, né? O risco ali daquela miopatia, né, da polioneuropatia do paciente crítico, né, por estar muito sedado e ficar muito tempo imóvel. A ventilação mecânica prolongada, e aí a gente está falando aí do aumento de risco de pneumonia associado a essa ventilação, além de um mecanismo ventilatório que não é o fisiológico, né? E por um paciente que mais sedado, que tem um desmame pior, mais difícil, eu vou determinar para uma internação mais prolongada. E o paciente passa a sofrer aí as complicações dessa internação. Bom, aqui eu trouxe para vocês
uma das iniciativas, né, que vem sendo feita, né, a respeito aí dos cuidados com os pacientes, né? O Choose Wisely, vocês devem ter ouvido falar nessa iniciativa, né? Eu sei que vocês tiveram uma aula que foi mencionada sobre isso também. Ele tem, né, alguns pontos que são importantes para a gente pensar numa prática, né, da medicina intensiva, da terapia intensiva geral, mais adequada para os pacientes, mais centrada no cuidado deles. E aí, no ponto 2, ele destaca justamente isso, a gente não usar sedação excessiva, né? Então, a gente precisa ter meta. A sedação tem que ser bem indicada. Eu não posso simplesmente fazer sedação para o meu doente de maneira indiscriminada ou aleatória, sem considerar as reações adversas envolvidas e o risco que isso vai gerar para o meu paciente. Bom, e aí a gente se pergunta, né? Baseado no que a gente conversou até aqui, a gente já entendeu que a sedação, se mal aplicada, ela é danosa para o paciente, né? Então, como que eu vou saber se meu paciente está sedado da maneira adequada? Essa é uma pergunta que a gente precisa ter em mente à beira-leito quando eu estou vendo meu paciente, para que eu possa, a partir dessa minha avaliação, ajustar a sedação para aquele paciente, para aquele momento, para aquela situação que ele está apresentando e conseguir melhorar a assistência que eu estou prestando para o paciente, diminuindo os riscos, diminuindo o tempo de internação e diminuindo ali a chance de ele ter problemas relacionados a essa sedação mal indicada ou mal aplicada ou em doses inadequadas. Bom, quando a gente fala de sedação, é impossível a gente não pensar em uma maneira de eu graduar, né, se essa minha sedação está dentro do adequado, dentro do alvo que eu considero como o ideal para o meu paciente. No dia a dia, a escala de Haas é a escala que a gente mais utiliza e é uma escala que ela te permite fazer uma avaliação do paciente profundamente sedado até o paciente agitado. Essa escala a gente precisa aplicar, não é diariamente, mas na verdade várias vezes no dia. E essa aplicação não é só da em parte do médico, mas é da equipe multidisciplinar como toda, do fisioterapeuta que está trabalhando no doente, do enfermeiro que está trabalhando no doente diariamente, o técnico de enfermagem, porque a gente está sempre em busca do ajuste de sedação para ele de maneira adequada, que permita, como eu falei, que ele fique calmo, confortável, cooperativo, que permita que o doente mobilize secreções, seja mobilizado no leito, que não faça úlcera por pressão por ele ficar imóvel. Então, a escala vem para ser um parâmetro, né, nos dar parâmetros se a gente está conseguindo manter o paciente confortável e se a gente consegue sedá-lo de maneira que a gente vá garantir o tratamento que a gente precisa sem que isso envolva um problema maior para ele, né? Como a gente vê na descrição da escala, todas as numéricas que são negativas, elas falam de sedação. E todas as numéricas que são positivas, elas vão falar da agitação. Então, a gente vai utilizar muito isso também nos pacientes agitados, especialmente quem? Nos pacientes que têm delírio, né? Então, lembrar que eu preciso aplicar a escala e revisá-la ao longo do dia. Reaplicar a escala no paciente ao longo do dia. Rever se ele se mantém naquela escala que eu deixei, se não está sedado demais ou de menos naquele momento, para garantir que eu consiga desmamar também essa sedação com conforto, com segurança para ele. Bom, como eu falei no início, a gente não vai usar a sedação de maneira indiscriminada. A gente precisa, né, de certos cuidados. Em especial, a gente precisa de um alvo que nos dê tranquilidade para que a gente cede o paciente adequadamente. Então, quando eu tenho ali um RAS que ele vai de -2 a 0, eu considero que a minha sedação está no alvo. É o paciente que está confortável, é o paciente que desperta ali os chamados, tem algum grau de interação, mas não está brigando com o ventilador, não está agitado, não está tentando fazer avulsão de nenhum dispositivo, ou não é aquele paciente que eu chego, chamo, faço estímulo áudico e não esboça qualquer resposta para mim significativa ou interação comigo quando eu estou examinando ele. Então, é muito importante
a gente levar essa informação com a gente para a nossa carreira médica, né? Eu não tenho que buscar que o meu paciente fique profundamente sedado, a não ser casos específicos que eu vou mencionar adiante. Mas eu preciso que ele tenha um grau de sedação que dê para ele essa condição de ter conforto, de não ter assim nenhuma intercorrência com a ventilação, de eu garantir que eu consiga atender adequadamente, fazer o tratamento adequado e tirar ele daquela condição aguda de forma que ele consiga, tanto diminuir a sedação quanto ventilatória, com segurança, certo? Então vamos lá. Como eu falei, a gente busca, né, diariamente sedar o paciente de uma forma que ele fique ali entre um raio de 0 e -2. Ele fique confortável, que ele fique interagindo com a gente, ou seja, cooperativo, e fique calmo. Mas existem algumas condições que eu tenho que sedar o paciente profundamente. E isso são, assim, situações de intercorrência, né? Exemplo, nos casos de SARA, onde eu tenho um paciente que tem um pulmão muito inflamado, que eu tenho dificuldade de ventilação desse paciente, e é importante destacar, o paciente vai estar em uso de bloqueador neuromuscular em dripping, né? Em infusão contínua, e a gente precisa garantir, nesse momento, que o paciente consiga ventilar adequadamente, mesmo um pulmão, muitas vezes, com uma complacência ruim ou mecânica ventilatória ruim. E se eu não der a ele uma sedação mais profunda, sempre haverá ali uma assincronia, uma dificuldade ainda maior de ventilar esse paciente, fazendo com que a minha ventilação seja um fator lesivo para esse pulmão do paciente. E com isso, o que eu estou oferecendo de medida terapêutica vai trazer prejuízo, não benefício, né? Os casos de estados epiléticos, né, em que eu tenho ali os doentes com crises convulsivas refratárias, que muitas vezes eu já precisei ali, acrescentar diversos anticonvulsivantes e que eu não consigo controle da crise, mesmo com utilização de um conjunto de drogas, né, que seria suficiente para isso. E quando isso não é possível, quando o doente não controla as crises, eu tenho que pensar em sedação profunda para que eu possa permitir que o paciente saia daquele quadro de crise convulsiva de difícil controle e eu tenha tempo para manejar melhor essa terapia anticonvulsivante, seja por meio da colocação do eletroencefalo, o ajuste medicamentoso, a medição do nível sérico das drogas anticonvulsivantes que ele utiliza, para a gente alcançar aí a medida, né, adequada de tratamento para ele. Outra coisa são os procedimentos cirúrgicos que demandam aí uma mobilidade completa, né? Então, eu não posso permitir que o paciente não só sinta dor, como ele também não pode mexer, né, durante o procedimento cirúrgico, na sua grande maioria, na verdade. Os casos de hipertensão intracraniana também, em que eu tenho ali uma dificuldade de controle da pressão intracraniana e eu vou precisar deixar o paciente sedado para que eu consiga manejar esse quadro, que vai lesar ali um cérebro que já está assim, vítima de um dano muitas vezes, né, por um AVC, ou com uma hemorragia relacionada ao trauma, e casos de tétano grave também, onde eu tenho ali o risco de qualquer estímulo externo levar o paciente a uma piora do quadro clínico, pela rigidez muscular, pelas crises convulsivas também. Alguns autores, gente, falam também dos quadros de asma grave, mas isso é controverso, né? Aí a gente acaba entrando numa situação semelhante dos status epiléticos, quando você já lançou mão aí de diversos broncodilatadores e não conseguiu o controle da crise, né? E aí, de repente, há uma necessidade de você sedar o paciente profundamente para você conseguir ventilar ele. Mas isso, como eu falei, é algo que é mais discutível. Bom, e aí, quando a gente fala de um paciente que está na terapia intensiva, ele está exposto a estímulos que podem ser dolorosos, né? E dor, obviamente, vai tirar o conforto de qualquer pessoa, não é só o paciente CTI. Então, eu preciso entender que
A dor sempre tem que ser um sintoma que passe pela nossa cabeça, que esteja na nossa avaliação. Ainda que o paciente esteja entubado, que ele não possa se comunicar, que ele já esteja sedado. Porque a dor, ela vai gerar outros sintomas que são de ordem ali do sistema nervoso autônomo. O paciente pode não estar conseguindo falar, mas ele vai ter repercussões dessa dor e isso vai gerar outros sintomas nele. Exemplo, o paciente está lá sedado, mas que não está com uma boa analgesia e começa a agitar. O paciente que tenta arrancar o tubo, puxar o acesso, puxar a sonda. Esse cara, muitas vezes, ele está fazendo isso porque ele está com dor. Né? Essa dor vai levar a aumento da liberação de catecolaminas, né, por disparo adrenérgico nosso, né, o que vai repercutir com hipertensão, taquicardia, um aumento da resistência muscular sistêmica, um aumento do consumo de oxigênio também. Né? Outro ponto importante destacar aqui é que os casos de dor, em especial, os pacientes que têm algum procedimento no tórax, né? Seja por cirurgia, seja por uma drenagem. Esse paciente vai, muitas vezes, ter a sua expansibilidade torácica limitada numa dor e vai promover aí um risco aumentado desse paciente evoluir com atelectasias. Como eu falei, você começa a dar complicações na internação para esse cara, fazendo com que essa internação se torne mais prolongada. A gente tem aí o aumento da glicemia também por esse disparo adrenérgico que eu falei, né? Estimulando ali suprarrenal, liberação de corticóide na circulação, cortisol, né? E a diminuição da motilidade trato-gastrointestinal também, tornando aí também o paciente com distensão, com dificuldade de nutrir, tornando aí uma internação ainda mais danosa, considerando que eu não tratei ou não pensei em tratar a dor no paciente crítico. E aí, gente, olha só, é importante a gente entender que quando eu vou fazer a avaliação da dor, primeiro, eu preciso fazer uma avaliação clínica do meu paciente, e essa avaliação tem que ser repetida, ela tem que ser verificada várias vezes no dia. E vou perseguir aí, como eu falei, sintomas que possam sugerir, né, ativação do sistema nervoso autônomo. Né? Então, aumento da frequência, aumento da pressão arterial, agitação, o doente que fica sincrônico no ventilador. Né? E vou também fazer a aplicação das escalas. Isso é muito importante, porque, como eu falei, a escala dá para a gente um parâmetro. Né? Ela permite que a gente consiga entender se o que a gente está fazendo pelo paciente está trazendo benefício ou não, está trazendo uma dor pior ou não, e consiga aí, tratar esse paciente da maneira mais adequada diante do que essa escala vai mostrar para a gente. Aqui eu estou apresentando algumas escalas para vocês. Né? A gente tem uma escala visual analógica, verbal, né? Numérica, e tem também o BPS. Né? O BPS é uma escala interessante porque eu posso aplicar no paciente que está entubado. Tá? E ela está baseada, gente, no comportamento do meu paciente. Tá? Então, assim, eu posso aplicar BPS no doente não entubado também, tá, pessoal? Mas aqui eu vou me deter no paciente entubado. Tem 3 parâmetros que são importantes que eu vou observar no meu paciente. Primeiro, a expressão facial dele. Então, eu vou ali uma escala de 1 a 4 e eu tenho um paciente que está com a face, a expressão facial, né, relaxada, e o paciente que está fazendo careta, que está fazendo testa, que dá sinais de desconforto. Né? E isso sinaliza para mim que ele pode ter algum grau de dor ou desconforto que precisa ser tratado. Um outro ponto é observar a movimentação dos braços, dos membros superiores. Né? Quando o paciente está confortável, a tendência é deixar os membros relaxados, sem grandes movimentos. Né? Agora, quando a gente tem ali os membros fletidos, né? Retraídos contra o corpo, que não aceita ali ser cuidado quando ele é mobilizado pela equipe, isso também é um indício de dor no meu paciente que precisa ser visto. Claro que é importante destacar o seguinte, né, pessoal? A gente está falando de uma escala que envolve comportamento, tá? Isso pode ter aí variações conforme o quadro clínico do paciente, né? De que é demenciado,
gente que de repente tem ali um delírio, né, importante, mas ela vai nos ajudar no sentido de que, se eu consigo fazer uma analgesia para o meu paciente, eu avalio o BPS, e depois eu reavalio, percebo que ele melhorou, dá sinais de conforto, é sinal de realmente a dor era o fator que estava incomodando, causando problema para o paciente naquele momento. E um outro ponto é você avaliar a adaptação do paciente ao ventilador. Então, da mesma forma, são 4 graus, sendo um paciente que ventila confortável e 4 doentes que ele não tem controle sobre ventilação, que ele fica completamente assincrônico. E aí, como eu falei, a ventilação se torna um fator que causa dano para o paciente, né? Não traz nenhum tipo de melhora ao quadro clínico dele. Bom, a gente, para tratar a dor, a gente precisa entender que eu não posso apenas me concentrar nas medidas farmacológicas, eu preciso também tratar a dor de maneira não farmacológica. Então, assim, como a gente falou no início, né, a gente parte cada vez mais para uma terapia intensiva centrada no paciente, né, que vise o conforto dele, que faça ele participar. Então é importante você conversar com o paciente o que está acontecendo. Ainda que ele esteja entubado, entendeu? Explicar o que você está fazendo, quais são os procedimentos da equipe, posicionar o paciente adequado, de maneira que ele fique confortável no leito, né? Observar se tem algum fator no leito ali que está causando algum desconforto, seja ali uma dobra do lençol, um coxinho que está mal posicionado. Afinal de contas, esse paciente está ali sob sedação e vai ficar naquela posição ali de mobilidade um tempo maior do que qualquer um de nós ficaria, né? E isso pode gerar para ele dor, desconforto, né? Importante também que eu tenha um cuidado em não tracionar os dispositivos invasivos que ele está utilizando. Eu destaquei aí sonda vesical e tubo porque são dispositivos que têm balonete e que a tração pode trazer ali mais desconforto, mais dor, mas nenhum deles deve ser tracionado porque isso pode trazer algum desconforto, alguma dor pela fixação que também é feita em outros procedimentos invasivos. E aí eu vou também tratar a dor com medicação. Aí a gente traz essa escala aqui da OMS e a gente consegue aí ter uma visão bem assim, adequada desse tratamento, partindo de uma dor leve para uma dor forte. E aí, no início, quando eu estou lidando com um paciente que tem uma dor leve, para isso servem essas escalas, para entender se o paciente é leve ou não, eu vou lançar a mão de medicações em especial, não vou, nesse momento, iniciar opioide para ele. Então, são drogas que eu vou controlar a dor, fazer alguns AINES, claro, avaliando a condição do paciente, se tem alguma alergia, se tem alguma interação que vai me impedir de fazer uma determinada medicação. Agora, quando eu passo para um quadro de dor moderada, eu já começo a pensar no uso dos opioides como uma estratégia, né, como uma medida que me ajude a controlar a dor. E nas dores de forte intensidade, eu vou usar opioides também de maior potência, por assim dizer. Além disso, eu devo pensar em terapias que sejam adjuvantes, né, para o tratamento da dor. Claro, quando vem indicação para isso. Então, é o paciente que já usava alguma medicação, por exemplo, antidepressiva, seja por antidepressão, seja por já tratar uma dor crônica prévia. É o paciente que tem algum grau de edema que pode necessitar ali de um corticoide para diminuir o edema de algum ramo nervoso, diminuir essa dor, né? É o uso de medicações neurolépticas que vão promover aí um despertar mais tranquilo, mais confortável ao paciente. É o uso de anestésicos locais que vão trazer aí um conforto para o doente também no sentido de ter aí uma dor desencadeada por um problema localizado. Então, são medidas que, se eu puder utilizar e tiver indicação e correlacionar com a medicação, vai trazer um benefício maior para o paciente também. Bom, aí, aqui eu dou uma descrição das drogas que a gente utiliza e eu começo a falar um pouco mais de medicações agora, inclusive das sedações. Aqui a gente começa a entrar naquele conceito de sedanalgesia ou analgosedação, como vocês podem encontrar em algumas literaturas. Tá? Quando a gente fala da dor leve, basicamente a gente vai ficar ali com doente com dipirona regular ou paracetamol nos doentes que têm alergia à dipirona,
o setor lá que eu coloquei como exemplo de AINE, que a gente pode utilizar, que tem uma competência razoável e que não vai trazer grandes reações adversas. É importante estar atento a isso, as reações adversas que os pacientes podem vir a apresentar. Então, o paracetamol é uma droga altamente hepatotóxica, então a gente precisa ter cuidado das doses, né, dos intervalos que a gente administra ao paciente. Né? Dipirona, que tem relatos aí na literatura de granulocitose. É importante destacar o uso dos AINES como um fator de risco para lesão aguda de mucosa gástrica duodenal. Então, é importante medir o que você está fazendo e aí, obviamente, fazer uma associação do tratamento farmacológico com o não farmacológico. Bom, nos casos de dor moderada, a gente já começa a falar dos opiáceos, né, como a gente comentou. O mais visto na prática clínica, sem dúvida alguma, é o tramadol, uma droga que a gente utiliza bastante para os nossos pacientes, né? Desde o paciente que interna pela emergência clínica até o paciente que tem ali alguma cirurgia prévia ou internou no pós-operatório imediato para a gente. Tá? É uma droga que tem uma ação analgésica satisfatória, mas obviamente não é nenhuma droga e é isenta de risco. Né? A gente tem muitos casos na terapia intensiva do paciente castramal e apresenta náusea e vômito na sequência. Uma estratégia para você melhorar isso é você fazer a administração da droga um pouco mais diluída, mais lenta, ou por via subcutânea, para minimizar esse efeito do paciente. Outro ponto é que ele inibe a recaptação de serotonina, e isso, associada a medicações que já têm esse mecanismo de ação, como antidepressivos, por exemplo, você pode levar o paciente ao síndrome serotoninérgica. Então, é importante ter esse cuidado quando eu falo do tramal, né, para evitar que, em associação com outras drogas, a interação seja danosa para o paciente, certo? Bom, nos casos de dor intensa, a gente lembra sempre da morfina como uma opção para controle da dor. É importante destacar que a morfina é uma medicação que pode levar a casos de hipotensão, pela vasodilatação que ela faz relacionada à liberação de histamina. Tem um efeito vagotônico importante, causando bradicardia nos pacientes. É uma medicação que ela tem metabólito ativo, pela metabolização hepática, e que esse metabólito ativo é excretado no rim. Então, é importante destacar que doente renal crônico, doente que tem assim, alguma hepatopatia, eu posso ter uma ação dessa droga e desse metabólito ativo recirculando desse paciente. O risco maior de intoxicação, já vi problemas com esse paciente ao longo da utilização do medicamento para ele. Uma droga que a gente utiliza bastante, né, como uma sedação que, na verdade, é um analgésico, é o fentanil. Né? O fentanil é uma droga que a gente usa em infusão venosa contínua na maioria dos pacientes de terapia intensiva. É uma droga que tem assim, uma vantagem em relação à morfina dela não causar tanta hipotensão. Tem uma relação com bradicardia nos pacientes internados que fazem infusão contínua. Tem uma ação assim, relativamente rápida para acontecer. Mas é uma droga que também não é inocente, né? Então, assim, doses altas de fentanil podem levar a esse quadro de rigidez torácica. E isso vai ser um problema para ventilar o paciente muitas vezes. Vai demandar pressões maiores para que eu consiga ventilar o paciente de forma um pouco mais adequada. Dá para saber que é um paciente de torácica? Não. Às vezes você vai fazer esse fentanil para entubar um paciente. Se você pesar a mão, fizer droga demais, você pode fazer com que o paciente faça isso logo após a intubação e tornar a ventilação dele ainda mais difícil. Então, assim, é importante a gente não deixar o dripping, né, não fazer o fentanil, além daquilo que a gente precisa, além daquilo que o paciente precisa naquele momento. Tá? Bom, rinofentanil é uma outra medicação importante, que tem uma vida curta, que é bom no doente neurocrítico, que a gente consegue desligar e o doente despertar mais rapidamente, tem uma recuperação rápida. Não é uma droga que a gente utiliza tanto no nosso dia a dia, mas é uma medicação que a gente deve considerar mais, porque ela vai assim, trazer esse benefício da minha vida mais curta.
Então, você desligou, o doente já começa a ter um despertar melhor e você vai avaliando esse controle da dor com mais detalhe, com mais cuidado, sem deixar o paciente tão sedado. Bom, importante te lembrar que os opioides eles não são inócuos, né? São medicações que têm efeitos colaterais. Então, lembrar que o uso de opioide pode rebaixar nível de consciência, sim. Pode fazer hipotensão, depressão respiratória, rigidez tórax, a redução da motilidade do trato gastrointestinal, levando a casos de constipação, a retenção urinária, que não está mencionada aí, mas sempre é uma preocupação nossa. No passado, né, a gente tinha mais uso de meperidina e baixava o limiar de convulsão desses pacientes. Além de, importante destacar, que é uma droga que tem assim, uma deposição em intensidade de pouso, e ela pode ficar ali recirculando, e esse acúmulo pode levar a uma recirculação e causa todos esses sintomas anteriores que a gente citou, tornando aí um paciente que tinha tudo para internação curta, um paciente que vai ficar na terapia intensiva mais tempo do que o necessário. Bom, e aí, quando a gente falou lá no início, né, se existe uma sedação perfeita, né, a gente precisa entender que nós temos que pesar aquilo que a gente vai fazer para o nosso paciente, para a gente não fazer, como eu falei, sedação demais para o paciente, também nem sedação de menos, nem na hora errada, nem da forma errada, nem com a associação de drogas erradas. Então, lembrar que a sedação ela é benéfica para o paciente quando eu quero e consigo controlar a agitação e a ansiedade dele, quando eu vou diminuir essa resposta ao estresse, esse disparo adrenérgico que vem carregado de outros sintomas para o paciente, quando ela permite que eu consiga executar ali um cuidado do meu paciente, tanto o médico quanto a equipe multidisciplinar em geral, quando eu vou fazer a sedação adequada para que o paciente não fique assincrônico no ventilador. Tá? Claro que sedação demais também pode ser um problema pensando em ventilação mecânica, uma vez que eu posso ter casos de um paciente que não consegue disparar o ventilador adequadamente por estar hipersedado. Tá? Então, pensar nos contras da sedação. Vai aumentar o tempo de internação do paciente, vai aumentar o tempo de ventilação mecânica, vai aumentar a chance de delírio. Em contrapartida, né? Adicionalmente a isso, perdão, pode aumentar a mortalidade do meu paciente também, uma vez que se agrega para ele mais adoecimento, mais riscos, é isso? E vai afetar também a minha avaliação neurológica do paciente, na maioria das vezes. Bom, vamos falar um pouquinho das medicações, né? Que a gente usa mais no dia a dia para sedar os nossos pacientes. Os benzodiazepínicos, eles fazem parte do nosso arsenal há muitos anos. São drogas muito interessantes, né? Porque você tem um potencial de controle da ansiedade com elas bem interessante. Ela gera um grau de amnésia no paciente, né? Amnésia anterógrada no paciente. São mecanismos de ação baseados na estimulação dos neurônios inibitórios, né? GABAérgicos, e vai diminuir ali essa excitabilidade do sistema nervoso central. Tem potencial de anticonvulsão, né? A gente usa muito para abortar as crises convulsivas, né? Não como um anticonvulsivante de uso contínuo. Né? Entender que ela tem um metabolismo hepático e excreção renal, e aí aquilo também que eu falei, né? Você se doente demais, o canal renal crônico, aquilo fica recirculando, ele leva às vezes dias para começar a despertar. Então, lembrar que é uma medicação que tem essa situação para ser vista, mas que ela é bastante útil na nossa prática clínica diária. Bom, midazolam talvez seja a droga de benzodiazepínico que a gente mais utiliza no nosso meio. É um medicamento que ele tem a vantagem de ter meia vida curta, então a gente consegue despertar o paciente rapidamente, mas claro, a gente tem que lembrar que ele tem metabólito ativo. Então, o metabólito ativo mais deposição tecidual vai tornar o despertar mais difícil, né? Mais demorado, mais prolongado, por assim dizer. A literatura também mostra que o uso do midazolam está muito associado a delírio nesses pacientes. E isso tem levado a gente a utilizar menos dose, perdão, de midazolam, usar menos dose de midazolam,
para a gente evitar, né, esse tipo de reação ao paciente, de fazer um delírio e tornar essa internação na terapia intensiva mais prolongada, mais difícil. E aí lembrar que quando eu uso por mais de 24 horas, eu tenho acúmulo dela no tecido adiposo. O despertar pode ser mais difícil de você prever, de você acompanhar. E é importante também que a gente tenha cuidado, quando a gente fala do Midazolam, em relação aos bolos, né? A gente muitas vezes está lá, faz um bolo de 3 ml, vem extraquitar, faz um bolo de 5 ml, faz um bolo de... E aí, ao longo do dia, ao longo de 12 horas, você fez isso tantas vezes que você ofereceu para ele ali uma concentração de droga muito mais alta que ele receberia se você mantivesse uma infusão venosa contínua, sem precisar lançar a mão desse tipo de artifício. E aí, com isso, o paciente começa a ter esses efeitos que a gente mencionou anteriormente. Mais metabólico ativo circulando, mais deposição tecidual, um despertar pior, e ele não acorda. Então, tem que ter cuidado, não é só um bolo de midazolam que você vai fazer. Pode ser o risco aí de um despertar pior ou mais demorado. Propofol, que é um hipnótico muito usado também na prática clínica, é uma medicação boa pelo tempo curto da ação. Muita gente se desliga ela em minutos, o paciente já desperta. Tem ali uma eliminação plasmática, né, relacionada a enzimas plasmáticas, proteínas plasmáticas circulantes. É importante que não tenha assim, um metabolismo hepático e renal significativo. Então, nos doentes renais crônicos, por exemplo, é uma droga boa de se utilizar. Não tem tanto efeito para causar amnésia, mas é importante destacar que é uma droga cardiodepressora, que faz depressão ventilatória. Então, o risco de você fazer propofol no paciente sempre existe. O paciente que não está sob ventilação, ou que você tem uma dificuldade de acesso, é preciso ter cuidado, porque você pode precisar utilizar a mina, pode precisar ter que o paciente pelo uso em doses inadequadas. Lembrar que o propofol ele é uma emulsão lipídica. E aí, com isso, quando eu começo a tornar essa infusão dele mais prolongada, eu aumento o risco do paciente aumentar triglicerídeos circulante, e isso é um fator de risco para a pancreatite. Né? Outro ponto também é que o propofol, por ser uma emulsão lipídica, ele é uma medicação que tem um risco alto de contaminação. Então, o manuseio dele tem que ser com muito cuidado, com cautela. A troca da equipe tem que ser de maneira recorrente, né? Trocando junto com o frasco da infusão, para manipular menos o sistema e expor o paciente menos à infecção. Tá? Eu estou ali oferecendo calorias extras para o paciente quando eu dou propofol? Sim, porque eu estou dando uma solução lipídica para ele. Tá? E uma outra coisa que pode acontecer é a alteração de coloração da urina pelos metabólitos que podem ali ser produzidos por essa eliminação plasmática, que ela vai ter um grau de excreção renal, metabólicos não ativos, que podem levar a uma alteração da urina, para ela ficar esverdeada, por exemplo, acontece em alguns casos. Uma coisa que a gente precisa se preocupar quando a gente fala propofol é esse conceito da síndrome de infusão de propofol, o PRIS. Tá? É algo que a gente tem que ter cuidado, porque quanto mais tempo eu deixo o paciente fazendo propofol, mais risco de desenvolvimento dessa síndrome. Essa síndrome está ligada, né? A arritmias, a disfunção cardíaca grave, a acidose metabólica, hipertrigliceridemia, que por conseguinte pode causar pancreatite, rabdomiólise, uma lesão renal aguda, né, que vai muitas vezes levar o paciente à diálise por conta disso. Eu posso ter casos mais graves de infiltração gordurosa, né, de alguns órgãos e tecidos, mas é importante destacar, é uma síndrome que não é comum, mas tem uma taxa alta de mortalidade. Então, eu preciso ter cuidado de não fazer propofol por longos períodos no paciente. O paciente está fazendo propofol um dia, 2, 3, você tem que reavaliar se não é se não é hora de trocar a sedação ou de fazer a sedação multimodal, que você associe outra medicação ali junto do propofol, como o benzodiazepínico, e já tem uma analgesia correndo também, para você conseguir evitar de dar doses mais altas de propofol para o paciente e fazer com que ele possa desenvolver essa síndrome. Né? Ainda não tem um mecanismo totalmente elucidado, mas a impressão que se tem é que você tem uma diminuição da atividade mitocondrial
E com isso, né, vai tornando a medicação mais circulante e levando a esses sintomas que a gente falou, né, de alteração do ponto de vista cardiovascular, metabólico e renal. O etomidato. O etomidato não é uma droga que nós, a gente costuma utilizar em infusão venosa contínua. Né? Acho que ele ganhou muito espaço nos últimos anos, porque nós tivemos uma pandemia e todo mundo ficava muito preocupado quando a gente intubar o paciente na pandemia pela repercussão que isso causava no paciente. Né? E o etomidato ganhou um espaço quando a gente começa a falar muito da sequência rápida de intubação, onde você não tem a garantia que o paciente está de estômago vazio, né? Então, uma droga super segura, como a maioria das pessoas fala, né? Não causa depressão cardíaca, não faz instabilidade hemodinâmica, uma droga que não tem assim, liberação estaminérgica, então não faz hipotensão. Mas, importante destacar, não, o efeito, né, sedativo da droga, né, o efeito hipnótico do etomidato, ele é de curta duração. Tem que ter cuidado, porque se o procedimento que você fizer se prolongar mais, você pode ter que replicar a dose ou associar uma outra droga para que o paciente não desperte no meio do procedimento de maneira ali agitada e complicando o que está sendo feito. Importante destacar que na literatura existem casos de insuficiência adrenal pela utilização do etomidato, nos casos em que o doente tem ali já um quadro de sepsis instalado, então não é uma boa droga, uma droga que preocupa a gente. Tem também concentração de potássio que a gente precisa conhecer no paciente, porque tem correlação com o metabolismo do potássio também pelo uso do etomidato na prática. Então, é uma medicação boa, mas precisa ser bem indicada, precisa saber utilizar ela para que ela não seja um fator de risco no meu paciente também. Bom, outro queridinho, né, que eu sempre falo no grupo dos sedativos, é a desmetamidina, né, o famoso Precedex. Uma droga boa, muito segura, tem um efeito ali alfa-agonista adrenérgico e tem uma vantagem que, além de fazer um grau de ansiólise, ela também tem uma propriedade analgésica para o paciente. Né? Então, assim, a gente sabe que é uma medicação interessante no sentido de você dar conforto, você controlar a dor, mas também não é uma droga inócua, né? É um fármaco que está muito ligado à ocorrência de bradicardia no paciente com hipotensão. É uma medicação que a gente precisa ter o cuidado de não fazer embolos, que aumenta o risco de bradicardia e muito nos pacientes. A gente pode fazer associada com outras drogas, que sejam analgésicas também, ou outras sedações para ajudar no desmame de outras medicações. Então, você está lá fazendo um midazolam, associa um Precedex, diminui a dose do midazolam, consegue tirar, o doente desperta mais tranquilo, tem um Precedex rolando que dá para ele um conforto, uma analgesia. Então, é importante correlacionar o Precedex com outras situações que está passando com o seu paciente para que ela seja mais bem utilizada, mais adequada. A ketamina é uma droga que eu acho assim muito boa, mas que a maioria das pessoas não tem um manejo com ela. E por isso que eu acho que ela não é tão utilizada no dia a dia. É a mesma coisa que eu falei anteriormente, né, em relação à questão de etomidato, na pandemia, acho que a ketamina com a pandemia ela teve um ganho maior de uso. Né? As pessoas passaram a utilizar mais, entender que é uma droga segura, que é boa, mas que, como qualquer medicação, a gente precisa saber indicar adequadamente. Né? Então, a ketamina tem um potencial analgésico bom, é um bom sedativo, né? Ela dá uma vantagem você, por exemplo, no doente pós-operatório, você usar menos opioides para ele, e isso repercute em menos complicações. É uma droga que pode levar o paciente a taquicardia, hipertensão, não causa depressão respiratória, que é um ponto importante. Nos doentes asmáticos graves, ela beneficia o doente por ter um efeito broncodilatador. Já no doente neurocrítico, eu tenho que ter um cuidado, porque existem casos, né, na literatura que falam de aumento da PIC pelo uso da ketamina. Isso também é outra coisa controversa, tá, pessoal? Eu estou citando aqui, mas é algo que a gente precisa estudar mais. Não é uma coisa assim completamente esclarecida nem comprovada. Né? E acaba que é uma medicação, como eu falei, que você
precisa levar em consideração a utilização dela em associação com outras medicações, para extrair o melhor efeito dela, seja esse efeito analgésico ou sedativo para o paciente. Aqui, eu vou falar de uma condição que é muito comum nas nossas terapias intensivas e que a gente precisa ter um olhar para ela cada vez mais detalhado. Por quê? A incidência do delírio no CTI está em torno de 30% dos pacientes que internam, segundo a epidemiologia desse distúrbio. Para a gente pegar a literatura que tem sido produzida sobre o assunto. O delírio, ele também tem um outro componente que acaba sendo grave quando ele aumenta o tempo de internação do CTI, porque o doente agita, não consegue sair, não consegue desmamar no ventilador, o doente não consegue ser mobilizado na cama por excitação. Falando de delírio imperativo, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho dos tipos de delírio que existem. E o que é esse delírio, né? É uma condição que ela é transitória, importante sempre destacar isso para os pacientes e para os familiares, porque as pessoas chegam no CTI, encontram lá o seu paciente, lá o seu pai, sua mãe, seu avô. Ah, mas meu pai nunca foi assim, meu avô nunca foi assim, ele é uma pessoa muito lúcida, mas ele está sob um confinamento, né, longe da família, sem ter noção de se é dia, se é noite, se chove, se faz sol. Isso tudo gera alterações do ponto de vista assim, cognitivo, né, e também de consciência, que faz com que ele entre nesse quadro de agitação importante. Né? Então, o doente fica agitado, ao mesmo tempo desatento, ele cria uma situação de risco para si mesmo, quando ele pode tentar puxar um dispositivo, levantar da cama sem ter auxílio. É o paciente que não dorme, muitas vezes então, ele tem uma inversão do ciclo sono-vigília, a noite inteira acordada, de dia que quer dormir. Esse paciente a gente vê muito no CTI. E o controle do delírio, ele, cada vez mais, ele tem que ser assim, um objetivo nosso, para que a gente não perca tempo de liberar o paciente da terapia intensiva por conta de uma condição que pode ser controlada e que vai aí, né, se não controlada, trazer outros prejuízos para ele. Bom, esse artigo do New England, se não me engano, de 2016, ele traz umas informações que eu achei bem interessantes, porque ele correlaciona, né, o delírio com o desmame da sedação na terapia intensiva. E aí, por que isso é importante? A gente está lá sedado com midazolam, por exemplo, causa uma anemia, perdão, uma amnésia nesse paciente, anterógrada, e o cara acorda, não lembra onde está, não sabe quem é ninguém, agita, torna esse desmame dele mais difícil, né? Porque você, de repente, não planejou esse despertar da maneira mais adequada. E isso ele pontua nesse artigo também. Então, o uso de medicações interais para controlar o despertar dele, para ser mais tranquilo, para que ele consiga não ter tanta agitação, ter uma interação melhor com o meio, com as pessoas ao redor, conseguir entender o que está acontecendo e cooperar com o que está sendo feito para ele. Bom, e aí eu trouxe essas duas figuras que eu acho muito interessantes no estudo, em que ele coloca ali condições, né, de risco, né, para delírio. Né? Então, ele fala de idade avançada, doenças muito graves, né, comorbidades prévias, um dano, né, cerebral, né, ou de ordem cognitiva prévia, né? Alterações metabólicas, tá, pessoal? Isso é uma coisa que tem que entrar no nosso radar quando pensa em delírio, estudo hidroeletrolítico, a gente tem que acompanhar isso de perto. Né? O uso de maneira indiscriminada ou de maneira inadequada de psicofármacos, especialmente benzodiazepínicos e opioides. A privação do sono, cada vez mais, isso tem sido um problema para nós da terapia intensiva, e isso fala a favor da gente ter o controle do ambiente, né, dos ruídos, para dar um conforto ao paciente. Né? Barulhos, né, que irritar o paciente e tudo mais, sedação de maneira inadequada, e aí ele correlaciona o delírio com a dor, com a agitação, e aí um sendo gatilho para o outro, né? Que é uma coisa que vai ter impacto na outra.
Por isso que é importante a gente ter um cuidado, porque às vezes o doente, como eu falei lá no início, o doente está com uma dor, você não está atentando, isso gera nele agitação, isso pode deflagrar um delírio nesse paciente. E aí entender quais as correlações que tem que vão levar a isso. Uma outra figura que ele traz que eu acho bem interessante é quando ele fala ali das indicações de sedação. Então, ele pontua as indicações específicas para você deixar o doente bem sedado, profundamente sedado, aliás, como a gente falou, né, estados epiléticos, medição intracraniana, SARA, né, com uso de bloqueador neuromuscular, que é uma preocupação nossa, o controle da dor, e aí você entender, né, se o paciente não tem essa indicação de uma sedação específica, o que está acontecendo? É dor? É desconforto? A gente consegue controlar a dor? Não, é delírio. Como é que é esse delírio desse doente? Ah, é um delírio misto, é um hiperativo, hipoativo, ele oscila ao longo do dia. Então, que medidas que eu vou utilizar, né, além de medicações, né, para controlar o delírio, para eu conseguir controlar essa agitação dele e esse delírio que se instala de maneira assim aguda e que torna, né, a permanência no CTI maior. Então, são dois quadros que eu acho que ajudam muito a gente a manejar esse doente com mais critérios, né, que a gente precisa ter para controlar melhor esse problema no CTI. Bom, quando eu vou fazer o diagnóstico de delírio, a gente lança a mão do CAN-SU, que é um instrumento que me permite fazer uma avaliação rápida do meu paciente para entender se ele tem ou não delírio e como eu vou começar a tratá-lo. Então, eu coloquei aí à direita essa figura que tem aí especificando, né, detalhadamente, né, se o delírio é de curso agudo ou flutuante, você vai passando cada um desses espaços. E coloquei essa figura da esquerda que ela é mais simplificada, as duas se complementam. Mas só para entender o seguinte, delírio, ele é uma alteração do estado mental que é aguda, especialmente sim, uma flutuação do estado mental nas últimas 24 horas. Eu tenho uma característica de falta de atenção, então você pede para o paciente ele ler uma frase, ele não consegue ler, ele não consegue dizer quantas determinadas letras tem naquela frase que ele ler. O pensamento, né, ele é desorganizado, então tem alteração do nível de consciência ou uma desorganização do conteúdo de pensamento. Então, o doente começa com alucinação, pensamentos outros que não têm correlação com a terapia intensiva, né, com o que está acontecendo ali. E aí eu vou conjugando essas informações até que eu consiga apontar para que o meu paciente ele tem realmente delírio e se esse curso clínico desse delírio é flutuante, não é. Então, é muito importante a gente usar o CANSIL, e aí quando eu falo a gente, não é só o médico, a equipe multidisciplinar como um todo, para você conseguir fazer uma avaliação mais assertiva do paciente com risco de delírio e tratar isso adequadamente, mais precoce, para evitar que o paciente se complique ali por uma agitação e aí faça avulsão do dispositivo, ou aumente o risco de queda por ele levantar de maneira inadvertida ou sem auxílio da cama. Então, é uma escala simples, mas que dá para a gente um parâmetro bom na hora de a gente conseguir determinar se a gente tem delírio ou não. Bom, os tipos de delírio, como a gente já falou, o hipoativo é o cara que fica sonolento demais, é o cara que troca o dia pela noite, é o cara que não interage, que rebaixa, e você tomografa ele, faz um monte de exames e não encontra nada. Tá? O hiperativo, que é o mais comum, que é o doente agitado, e o misto, que é o doente que oscila, ou inverte, né, o dia pela noite, inverte o ciclo circadiano, que são aí os tipos de delírio que a gente vai encontrar no nosso dia a dia na prática. Bom, como que eu trato delírio? Primeiro, eu preciso ter em mente que eu não vou tratar só com medicação. Tá? Então, o controle do ambiente ele é fundamental para tal delírio. Então, diminuir os ruídos, ajustar a luminosidade, isso faz uma diferença absurda. Tá de noite, tem que ter luz apagada, se possível, ou luz mais baixa. De dia, aumentar a luminosidade. Se tiver uma janela, né? Lá na unidade tem uma coisa boa que a gente tem muito doente com janela, que você consegue abrir a janela ali, né, as persianas, e o doente visualizar se está de dia, se está de noite, se tem sol, se chove. Isso ajuda o doente a se orientar melhor em relação ao ambiente e a si mesmo. Né? E a comunicação, conversar com o paciente, explicar o que está acontecendo, o que está sendo feito, ajudar o paciente a melhorar essa cognição, esse estado de consciência dele alterado, para que ele possa ter uma interação melhor com a equipe, com o meio, e não ficar tão agressivo ou tão agitado. Bom, do ponto de vista farmacológico, eu vou ter um cuidado de lançar medicações que vão ajudar a controlar essa agitação. Então, assim, Precedex sempre é uma boa droga,
Antipsicóticos, né? Então, assim, quetiapina a gente usa muito na prática, né? Olanza, risperidona, o Aldol, que é uma droga boa, relativamente segura, mas que também tem que ter suas cautelas com o uso, e medicações que podem ser, assim, podem induzir delírio, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, o Aldol, primeiro, um antipsicótico muito usado na prática. Durante muito tempo, as pessoas utilizavam o Aldol sem nenhum tipo de receio por ele não fazer depressão respiratória. Então, achando que podia usar o Aldol de maneira indiscriminada. Ah, ele tem uma janela terapêutica larga, né, um índice terapêutico largo, então você pode fazer assim muita medicação que pode demorar a intoxicar o paciente. Só que isso tem que ter um cuidado, porque o Aldol é uma droga relacionada a isso que a gente fala no final, o aumento, né, o alargamento do intervalo QT. E isso é um problema, gente, porque assim, quando eu alargo QT, eu posso induzir o paciente a ter esse tipo de taquiarritmia com torsade por ano. Então, a arritmia ventricular multivariada, né, como a gente pode ver, e que muitas vezes degenera com ritmo de parada, né? Então, é preciso ter cuidado, porque quando eu faço o ADOL de maneira inadequada, doses repetidas, sem um acompanhamento adequado do paciente, eu posso trazer para ele esse tipo de prejuízo, inclusive implicar na parada cardiorrespiratória. Então, tenha cuidado com o Aldol. Acho que o Aldol é uma droga que, por exemplo, o doente já tem história de alargamento de QT prévio, não faça. Ou ele está usando outras drogas na prescrição que fazem alargamento de QT, suspende outra droga, para você não ter um efeito sinérgico aí que vai levar o paciente a esse tipo de arritmia tão grave e que pode causar o óbito do paciente na terapia intensiva. Aí eu trouxe para vocês uma lista, né, de medicações que podem induzir o delírio, que vão desde aí analgésicos, né, opioides, no caso, anti-inflamatórios, antibióticos, e aí, assim, antimicrobianos em geral. Então, medicações que a gente usa na prática clínica pra caramba, né, assim, pô, linezolida, aminoglicosídeos, Anfubê, aciclovir, né, os anticonvulsivantes podem ter alguma correlação com o delírio também, por aí vai. Então, você precisa ter um cuidado. Os antagonistas dopaminérgicos, levodopa nos doentes parkinsonianos, a gente usa muito em terapia intensiva. Essas drogas que a gente usa no gastrointestinal, tem que ter muito cuidado. Então, assim, medicações que a gente faz no nosso dia a dia e que a gente está muito habituado a fazer, como Zofran, como dimenidrato, como Plasil, que podem levar a delírio nos meus pacientes, sim. Então, tem que ter um cuidado de usar isso com bastante sem critério, tá, pessoal? Para isso não ser motivo do paciente ter essa complicação de CTI, tornar a internação mais longa e mais arriscada para ele. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho, para finalizar, do protocolo que a gente faz no CTI, no hospital. Então, como eu falei no início, a gente precisa ter metas por que a gente faz. Então, se eu tenho um paciente que está profundamente sedado, ou seja, um RAIS -3 a -5, eu vou, de acordo com a medicação, reduzir a taxa de infusão. Então, se Propofol, reduz 2 ml, reavalia em 30 minutos. E aí eu vou reduzindo progressivamente a cada 30 minutos para eu conseguir um alvo de sedação que seria um RAIS -2 a 0. Tá? Se é o Precedex, eu reduzo 50% e reavalio depois de meia hora também. E o midazolam, por ele ter uma meia-vida um pouco mais longa, né, em relação a essas drogas, e também ter impacto de função renal alterada nos pacientes ou hepática, eu reduzo 50% e vou reavaliar o paciente em 1 ou 2 horas após e tento continuar essa redução de forma progressiva até alcançar aquele alvo de sedação de RAS -2 a 0. Bom, se o paciente tem uma agitação que é leve, né, que é o RAS +1, mais 2, eu vou pensar sempre, como a gente falou no início, né, em dor. Então, eu vou ajustar. A gente, de repente, tem um fentanil já em infusão contínua, vou fazer uma concentração pequena ali para ele de fentanil em bolos, né? Posso lançar a mão da morfina, nos casos em que eu sei que o paciente pode ter uma dor mais aguda, mais importante. O Aldol, e aí com cuidado, né? Pensando no delírio, é uma droga que a gente pode utilizar sim, mas preste atenção no eletrolético do paciente, outras drogas que ele pode utilizar que podem ser indutores do delírio também, né? Eu vou ajustar a dose da sedação que ele está utilizando ali em mais 50%, reavalio depois de 20 minutos, tá? Ou posso usar um outro benzodiazepínico como diazepam por via venosa. Em alguns casos, você deixa ele também por via interal para ajudar no desenvolvimento dessa sedação do paciente ao longo dos dias.
quando eu tenho um paciente bastante agitado, ou seja, o cara que é o RAS mais 3 ou mais 5, o cara combativo, né, é o sujeito que arranca dispositivo, que levanta da cama, eu tenho que controlar essa agitação. Então, o benzodiazepínico sempre é uma droga que ajuda a gente nesse sentido. Eu tenho que controlar a dor, e aí, morfina, fentanil são drogas importantes, com cuidado, se o doente está em ventilação mecânica ou não, o quanto que eu estou fazendo, de maneira lenta sempre. Eu posso usar o propofol para ajudar a sedar o paciente mais, mas atentar, se é um doente que já tem muita instabilidade hemodinâmica, o propofol tem que ser usado com cautela, né? Então doses pequenas, né, para a gente conseguir fazer o controle dessa alteração de agitação dele, né? E vou aumentar os sedativos que ele já está fazendo uso em mais 50% e reavalia em torno de 30 minutos. Então, assim, isso é basicamente o que a gente faz no dia a dia, assim, bem de maneira resumida, tá, pessoal? Para a gente tentar controlar melhor, né, esses quadros tanto de agitação quanto de sedação de maneira, assim, profunda e inadequada para o meu paciente. E aí, alguns lembretes, né? Nunca esquecer os 3 Cs, né? Sempre priorizar que o paciente fique calmo, fique confortável, fique cooperativo, né? A estratégia que a gente utiliza para sedar a agenda do paciente tem que ser revisada diariamente. Então, eu preciso entender se o paciente está melhorando, está piorando, se ele está bem sedado, se ele está sedado demais, se tem algum fator que possa estar correlacionando para piorar ali a dor ou o desconforto dele, ou o risco de deposição de drogas que podem tornar, por ter metabólico ativo, a sedação profunda de maneira desnecessária. E sempre, sempre, sempre não sedar mais do que o paciente precisa. É tentar fazer uma sedação cada vez mais assim, customizada, mais adequada para o meu paciente, para aquele momento ali de gravidade dele, até que ele possa estar melhor e desmamar da sedação, despertar, desmamar da ventilação mecânica e sair do CTI bem, sem que isso envolva ali outros riscos e outros adoecimentos para ele. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Para os que quiserem depois, podem me procurar na Neuro, a gente pode retomar esse assunto aí sem nenhum problema. Vai ser um prazer recebê-lo já para conversar sobre isso. E espero que, como eu falei, esse tema é um tema muito importante. Então, espero que vocês olhem para ele a partir de hoje com mais carinho, porque quem trabalha em CTI vai sempre lidar com sedação. E é preciso conduzir isso de maneira assim, muito profissional, muito correta, muito adequada, para que isso não seja um fator de prejuízo para os pacientes no CTI. É isso, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. A gente se vê em breve. Demorou um pouquinho mais hoje, mas foi bom. Não, o importante é dar o conteúdo todo que você planejou. Não, acho que foi legal. Não, de vez em quando passa um pouquinho mesmo. Eu, na verdade, explico até para eles que dura em torno de 1 a 2 horas, para deixar vocês bem à vontade. Porque eu sei que tem tema que não dá para fazer Pelo espaço. nada. Pô, lá embaixo não tem Wi-Fi.